Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. É muito legal a gente poder participar com um grupo tão grande. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Como o Dalmolin falou, nós vamos falar do mandato de publicação e um pouquinho da Organização Mundial do Movimento Urantiano. Então, como eu falei, nós vamos falar de uma... Eu não sei se é mandato ou mandado. Na verdade, o texto que fala do mandato fala em mandato. Mas no português, mandato é outra coisa. Então, mandato é o termo utilizado para expressar o tempo de duração de um cargo, de uma posição, normalmente política, por exemplo, o mandato de um deputado, que é de, sei lá, 4 anos. Mandado é uma ordem. Então, eu entendo que o correto talvez fosse dizer mandado, mas eu reproduzi aqui da forma como se encontra no texto da tradução original. Eu vou, antes da gente falar do mandato de publicação, eu vou fazer alguns comentários antecedentes, porque a Caroline, que é a moça que vai estar falando no vídeo que nós vamos falar aqui, ela vai falar de alguns temas que acho importante vocês terem uma ideia antes desses temas serem abordados por ela lá. Então, um dos temas que ela vai falar é sobre o fórum, era sobre a comissão de contato. A comissão de contato era o grupo de pessoas que fazia os contatos com os reveladores. Vocês já devem ter visto isso em alguma outra apresentação antecedente dessa tríade que está sendo feita aqui, né? Então, essa comissão de contato, que fazia o contato com os reveladores através do sujeito adormecido, era uma comissão de 6 pessoas. Nem sempre essas 6 pessoas estavam presentes em todas as sessões de comunicação com os reveladores, mas nunca havia menos de 2 pessoas. E o grupo, essas 6 pessoas, eram o Dr. William Sadler, né, sua esposa, doutora Lena, que também era médica, a irmã da doutora Lena, que era Annabel Kellogg's, a doutora Lena era também da família Kellogg's, o esposo da doutora Ana, que era o Wilfred Kellogg's, o marido da Ana, então, e aí tinha uma moça que a gente conhece, ouve muito falar dela em vários documentos e várias edições e comentários que são feitos pelo pessoal que estuda o livro de Urântia, que é Christie. A Christie, na verdade, o nome dela era Emma Louise Christensen, e essa moça, ela começou a trabalhar meio que como uma secretária, uma atendente do Dr. William Sadler, e ela acabou ficando meio que morando definitivamente na casa dele, e meio que assim uma filha meio adotiva dele, né? E aí, finalmente, o último membro desse grupo era o Bill Sadler, que era o filho do Dr. William Sadler. Então, na verdade, os membros da comissão de contato, esses 6, eles eram uma família, eram membros da família, né? Mas eles que estavam sempre envolvidos no contato com os reveladores, através daquele sujeito adormecido que vocês viram falar lá nas apresentações anteriores. O livro de Urântia, como vocês sabem, ele foi objeto de instruções e protocolos muito rígidos por parte dos reveladores, né?
E isso incluiu também não só a preparação, estudo, manuseio do livro, mas a sua publicação também, que foi bastante demorada e bastante atrasada, e deixou o pessoal que já estava há muito tempo trabalhando no livro bastante ansioso. Então, essa publicação ela foi autorizada através do tal mandato de publicação, que nós vamos ver daqui a pouquinho. A pessoa que nós vamos ver no livro, no vídeo, perdão, é a Caroline Kendall. A Caroline Kendall era filha do Tom Kendall, que era um dos membros do fórum, né? E ela também participou do fórum. Para quem não se lembra, o fórum era o grupo de estudantes que se reunia na casa do Dr. Sadler para discutir essas comunicações que eram feitas, e inclusive discutir o próprio livro à medida que ele ia sendo propiciado para esse grupo. E o livro, como vocês sabem, não podia sair de dentro da casa do Dr. Sadler, o texto era datilografado e tinha uma cópia só, então o pessoal ali se reunia. O fórum inicialmente tinha 30 pessoas, né? E mais no final eram aproximadamente 70 pessoas. Esse grupo foi bastante volátil, mudou bastante. No total, cerca de 481 pessoas fizeram parte desse grupo do fórum, das pessoas que iam estudar, então, o livro de Urântia lá na casa do Dr. Sadler. A Caroline Kendall, então, era uma filha do Tom Kendall, que era um membro que participou praticamente desde o início do livro, desde 1923, ele participou do grupo, e a Caroline Kendall participou nos últimos 5 anos do fórum. Então, ela foi convidada para falar do mandato de publicação em 2013, e esse convite foi feito pelo Comitê de Grupos de Estudo da Associação Urântia Internacional. E esse comitê, na época, era presidido por Gaetan Charman, um canadense que foi presidente também da Associação Urântia Internacional nos anos de 2002 a 2012. E hoje o Gaetan é um dos curadores da Fundação Urântia. Então, eu já falei de quem era a comissão de contato, né? E vamos seguir, então, adiante. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Sim. Greetings, everyone. I'm happy to be speaking to all of you attending the Study Group Symposium. My name is Carolyn Kendall, and I'm one of the surviving members of the Forum. The Forum was the group that studied the evolving Urantia papers for 30 years before the papers were published as the Urantia book. I was a member of the last 5 years of the Forum, and I was invited by Gaetan Charlan to provide some background information about the publication mandate. Many readers ask about the purpose of the publication mandate and whether it was a genuine communication from the same planetary overseers who provided the revelation. They also ask whether it is still timely. I assure you that all of the pre-papers material, as well as the messages that came after the papers were complete, were commissioned and communicated by the same beings as the Urantia papers. They came in the same voices or the same writing and by the same techniques as the papers themselves. First, the correct title of the so-called publication mandate was The Timing of the Urantia Book, and the subtitle was Introduction to the Publication Mandate. The attached order authorizing publication was fairly brief, as I recall. It granted permission to the Human Contact Commissioners to proceed with the final steps of publishing the Urantia book.
The contact commissioners could not just rush ahead and publish the papers anytime they wanted to. They had to wait for permission from the revelators. As it happened, formal approval came from a personality who arrived on Urantia on August 21st, 1951. He was a heretofore unknown Melchizedek son named Norsen. He was introduced as the new regent of the acting planetary prince. We know that the planetary prince of Urantia is Christ Michael, who achieved that title immediately after his baptism in January AD 26. He replaced Caligastia, who had joined in the Lucifer Rebellion. Michael did not remain on Urantia to assume direction of the daily administration of our world. Macaventa Melchizedek was recently bestowed with the title of Vicegerent Planetary Prince. Although Macaventa has visited Urantia after his own bestowal many times in association with the Urantia revelation, he has not assumed direct management of the unseen beings who govern our world. We don't know how long Norsen will remain to direct the Urantia revelation, but as Bill Sadler said on the day that the message was read, we can't have two planetary princes. The previously unknown Melchizedek son was accompanied by Macaventa Melchizedek and by Gabriel, the bright and morning star of Nebadon. He was introduced to the contact commissioners, and those visitors were present during the observance of Jesus' birthday on August 21st. They were invisible to human eyes. The Urantia papers had been in preparation since January 1925 and had evolved gradually through two series until 1935. Much of the effort between 1925 and 1941 was consumed with clarification of the text with the revelators and with retyping, proofreading, and making approved corrections of the text. There was a wait of several years because of World War II and the Korean War, as well as a succession of further threats to the security and peace of the world. The revelators granted permission in June 1941 to begin setting type. The printer of choice was R.R. Donnelly and Sons of Chicago, Illinois. Each part of the book was set in type as funds became available. The revelators waited until the forum had completed a full reading of Part 4 in their Sunday meetings before authorizing typesetting of Part 4. The last paper of Part 4 of the Jesus Papers was read January 8, 1948. Part 4 was set in type by June 1950. 3 months after his August 1951 arrival, Norsen sent a communication to the Contact Commission on November 22, 1951. He had appointed a Supreme Court of Urantia consisting of the heads of the various orders of beings functioning on the planet. He also advised that the affairs of the Contact Commission would be turned over to Urantia Foundation on February the 11th, 1954. In August 1952, he sent another communication which stated, "I, and I alone, shall direct the publication of the Urantia book." And he said, "If I do not provide such information on or before January 1st, 1955,
Then the trustees of Urantia Foundation should proceed with plans for publication in accordance with their own judgment. I reserve the right to intervene at any time. When asked why they had not heard from him for an entire year, he responded that he had been, quote, working to prevent World War III, end of quote. Norson's third message was the publication mandate and the timing of the Urantia book, which was read to the forum on September 21st, 1952. This date was confirmed by a notation in a private diary. I heard the mandate and the eloquent introduction read to the forum by Bill Sadler. Bill expressed the personal opinion that they probably would not hear anything further from our friends, as he put it, saying, "I guess we are on our own from now on." The forum members had been thinking in terms of large assemblies of groups after publication. But when one man in the audience heard that we were to establish thousands of small study groups, his comment was, "Now they tell us." Everyone else in the forum was quite excited to know that the book would soon be available to them to read at home. There was some discussion as to what is meant by the statement in the introduction to the mandate, quote, "The book belongs to the era immediately to follow the conclusion of the present ideological struggle," end of quote. Some felt he was speaking of communism. Others felt he was talking about some other political upheaval, while yet another person believed that the world would not be ready until the Lucifer Rebellion had been adjudicated and the circuits were opened. No answers were provided. The mandate was read again to the forum on April 4th, 1955. Copies of this statement was placed in each of the Urantia Brotherhood Departmental Committee secretaries' notebooks, and copies were also given to various leaders. It was read to many individuals as they rode to leadership positions in the years after publication, and nothing further was received in either writing or orally. The timing of the Urantia book. We regard the Urantia book as a feature of the progressive evolution of human society. It is not germane to the spectacular episodes of epical revolution, even though it may apparently be timed to appear in the wake of one such revolution in human society. The book belongs to the era immediately to follow the conclusion of the present ideological struggle. That will be the day when men will be willing to seek truth and righteousness. When the chaos of the present confusion has passed, it will be more readily possible to formulate the cosmos of a new and improved era of human relationships. And it is for this better order of affairs on earth that the book has been made ready. But the publication of the book has not been postponed to that possibly somewhat remote date. An early publication of the book has been provided so that it may be in hand for the training of leaders and teachers. Its present is also required to engage the attention of persons of means who may be thus led to provide funds for translations into other languages. You who have dedicated your lives to the service of the book and the Brotherhood can little realize the import of your doings. You will doubtless live and die without fully realizing you are participating in the birth of a new age of religion on this world.
The future is not open to your mortal comprehension, but you will do well to diligently study the order, plan, and methods of progression as they were enacted in the earth life of Michael when the Word was made flesh. You are becoming actors in an ensuing episode when the Word is made book. Great is the difference in these dispensations of religion, but many are the lessons which can be learned from a study of the former age. You must again study the times of Jesus on earth. You must carefully take note of how the kingdom of heaven was inaugurated in the world. Did it evolve slowly and unfold naturally, or did it come with a sudden show of force and with spectacular exhibition of power? Was it evolutionary or revolutionary? You must learn to possess your souls in patience. You are in association with the revelation of truth, which is a part of the natural evolution of religion on this world. Over rapid growth would be suicidal. The book is being given to those who are ready for it long before the day of its worldwide mission. Thousands of study groups must be brought into existence, and the book must be translated into many tongues. Thus will the book be in readiness when the battle for men's liberty is finally won, and the world is once more made safe for the religion of Jesus and the freedom of mankind. Muito bem. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse mandato. Eu espero que todos vocês tenham conseguido acompanhar a maior parte de tudo, mas que privilégio a gente poder ouvir a Carolyn Kendall, que é uma das últimas sobreviventes do fórum, né? Que nos deu essa oportunidade de conhecer da boca dela um pouco daquilo que foi colocado pelos reveladores nesse mandado de publicação. Então, vocês viram que ali no texto do vídeo eles falam bastante mandado, mas no livro que trata dos documentos da história dos documentos de Urântia, de Larry Mullins, eles falam em mandato. A minha opinião é que o nome certo é mandado. Mas, bom, ela mencionou ali, e isso tem sido objeto de bastante discussão, um personagem que apareceu para falar da publicação do livro, que foi um Melquisedeque chamado Norson, e que esse Norson teria se apresentado como alguém nomeado para ser o regente do príncipe de Urântia. Essa menção a Norson, ela tem depois, em outro momento, em outras entrevistas da própria Carolyn, um contexto um pouco diferente, que daria a parecer a ideia de que o Norson teria aparecido apenas para controlar a publicação do livro e como com um regente auxiliar aqui em Urântia, do príncipe planetário de Urântia. No livro de Urântia, eles dizem que o príncipe regente nomeado pelo nosso príncipe Micael é o Maquiventa Melquisedeque. E quando esse Norson apareceu para fazer essa comunicação do livro,
ele estava acompanhado de Gabriel e de Maquiventa. Gabriel, como todos sabem, é o filho primogênito da ministra divina e o nosso Micael, e é o comandante executivo administrativo de todo o universo de Nébaron. Então, ele teria vindo pessoalmente para apresentar o nosso, juntamente com o Maquiventa Melquisedeque, que figura no livro de Urântia como o representante de Micael, o príncipe regente de Urântia, em representação a Micael. Para quem não conhece ou não ouviu falar antes de Maquiventa Melquisedeque, ele é um dos 12 membros Melquisedeques de um grupo que se formou logo da rebelião de Lúcifer, quando Caligaste, aqui em Urântia, aderiu à rebelião. Um grupo de 12 Melquisedeques passaram a administrar ou a ajudar a dirigir o nosso planeta. E isso aconteceu até a época da chegada de Adão e Eva, quando, alguns dias depois da chegada de Adão e Eva, esse grupo de Melquisedeques, então, se afastou e deixou para que Adão e Eva ficassem tomando conta do nosso planeta. Depois, com a falta adâmica, esse grupo de 12 Melquisedeques retornou para fazer a administração do planeta, então. E Maquiventa Melquisedeque era um dos membros desses 12 Melquisedeques, e foi ele quem veio para Urântia para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele é o então chamado Príncipe de Salém, que veio aqui aproximadamente 2000 anos antes de Jesus, para preparar o caminho e ter certeza que, quando Jesus viesse, ele encontraria pelo menos um povo monoteísta para poder difundir os seus ensinamentos. Depois, quando Jesus esteve aqui, né, Melquisedeque voltou, depois de cumprida essa missão do príncipe de Salém, ele ficou aqui entre nós por 94 anos. Depois disso, ele voltou, então, a se juntar no grupo. E o Maquiventa Melquisedeque é um dos membros dos 24, tem uma mesa diretora de 24 membros de Urântia, representando e dirigindo coisas de Urântia, e, na verdade, esse grupo não manda muito aqui em Urântia. Depois, quando vocês forem estudar o governo planetário, vocês vão ver que é bem confusa a ideia de quem verdadeiramente manda em Urântia, mas Maquiventa Melquisedeque é um desses 24. E esses 24 se revezam a cada 100 anos para virem governar Urântia. E Maquiventa Melquisedeque foi um desses governadores que esteve aqui há pouco tempo atrás. Então, cumprindo 100 anos de governo aqui em Urântia, mais uma vez. Então, Maquiventa vai e volta, e está representando sempre Micael nas suas ações quando ele participa de qualquer coisa do governo de Urântia. Então, essa confusão de Norson e Maquiventa muitas vezes vem à tona. Então, a verdade é que o livro de Urântia fala de Maquiventa como sendo o príncipe regente em nome de Micael aqui em Urântia. Apareceu a figura de Norson por ocasião do mandato de publicação, e o que muita gente interpreta é que Norson apareceu aqui justamente para cuidar da questão da emissão do livro. Mas a verdade é que ninguém tem muita segurança a respeito disso, né? Ok. Uma coisa importante, né? Norson, quando esteve aqui, ele formou uma comissão para dirigir, né? Ela comentou que ele formou uma comissão para dirigir os assuntos planetários aqui. É lógico, com seres celestiais que estão aqui no nosso planeta, né?
Ele também, nessa época, ele informou que os assuntos da comissão de contato, que eu já falei lá quem é os membros da comissão de contato, seriam todos transferidos para a Fundação Urântia, e a data de transferência seria em 11 de fevereiro de 1954. 1954. A Fundação Urântia foi estabelecida no dia 11 de janeiro de 1950, mas os assuntos, então, da comissão de contato foram transferidos para a Fundação apenas em fevereiro de 54. Então, esse é um assunto importante, porque não só esse documento transferiu uma série de responsabilidades para a Fundação Urântia, e veja que a Fundação Urântia foi formada em 1950, e ela foi formada justamente por recomendação dos reveladores. Como eu falei ali atrás, os reveladores colocaram uma série de regras e de coisas que teriam que ser observadas. Então, a Fundação Urântia, nós vamos falar mais dela daqui a pouquinho, foi estabelecida justamente por conta das instruções que haviam sido passadas pelos reveladores. Uma coisa importante que a Caroline menciona aqui no texto dela, na apresentação dela, que ela menciona aqui na apresentação dela, é que nós deveríamos estudar a maneira como Jesus implantou os ensinamentos dele aqui em Urântia, né? Não faz muito tempo eu fiz uma palestra sobre o reino de Deus, aí acho que muitos de vocês já viram isso daí, e viram lá um pouquinho de como Jesus implantou o trabalho dele aqui em Urântia, quando ele veio para cá. Então, assim, na verdade, não houve nada de espetacular. É certo que na época de espetacular, que eu quero dizer, é que não houve, assim, um grande evento que fosse promovido por mídia, até porque a mídia não existia naquela época, ou pelos meios da época. Jesus tratou de difundir os ensinamentos dele através de um grupo que ele preparou e treinou, e esse grupo trabalhou de maneira muito harmônica e silenciosa, e trabalhando entre as pessoas, meio que no boca a boca, durante todo o tempo. Então, acho que assim, toda a estratégia que foi usada por Jesus é o que os reveladores recomendaram, que nós estudássemos com carinho tudo que Jesus fez para divulgar o reino dos céus, divulgar e dar a conhecer o Pai aos homens, para que nós, na divulgação do livro de Urântia, na disseminação do livro de Urântia, fizéssemos a mesma coisa, ou seja, a ideia não é de fazer alguma coisa espetacular e explosiva, né? Muita gente se questiona por que a gente não sai anunciando aos quatro ventos, com mídia, com TV, jornais e tudo mais, a existência do livro, fazendo uma grande campanha, esse negócio todo, né? A verdade é que o livro, os ensinamentos de Urântia, eles acabam sendo assimilados pelas pessoas que têm sede de conhecer, sede espiritual. A gente está cansado de ver a gente mesmo saindo para falar do livro, dentro da família e tudo, e ver a reação e o que acontece. Então, seria perigoso a gente fazer uma campanha muito agressiva do livro, muito explosiva, e, em vez de atrair leitores, provocar a descredibilidade, né? Desacredibilidade do livro. Então, a ideia é de que o livro vá alcançando as pessoas por um trabalho mais ou menos boca a boca mesmo, né? Não é assim, não que a gente não possa buscar uma forma
que possa alcançar um pouco mais de gente, como Facebook e outras coisas. Mas a verdade é que não adianta, existe um processo, né? Um processo evolutivo, e não adianta a gente ficar tentando acelerar esse processo evolutivo, que é assim, a gente ainda hoje lê os documentos de Urântia e a gente vê atitudes, comportamentos, questões culturais que os reveladores diziam, olha, isso aqui era típico do homem primitivo. E muitas dessas coisas continuam acontecendo hoje, 1 milhão de anos depois. Então, essa evolução, essa experiência, ela tem que acontecer. Nós não temos como criar atalhos para isso, né? Então, nós deveríamos, sim, seguir a estratégia de Jesus, estudar a maneira como ele promoveu a divulgação dos seus ensinamentos, a maneira como ele pregou esses ensinamentos, e nos basear naquilo que ele fez para que a gente pudesse ter o sucesso também na divulgação do livro de Urântia. Aliás, tem uma parte da apresentação da Caroline que ela fala que o crescimento rápido é suicídio. Na verdade, não é uma palavra dela, isso é uma palavra dos reveladores, né? Que assim, não adianta a gente querer correr mais do que a humanidade aguenta. A gente percebe, por exemplo, as revelações que nos foram presenteadas, com certeza, incluem um pequeno pedacinho de tudo que nós temos para descobrir e para nos ser revelado, que nós vamos descobrir tudo ao longo da nossa carreira de ascensão. Então, essa revelação, a quinta revelação, embora seja uma revelação extremamente importante para a nossa época, é o que mais tem, é o mais importante que nós temos para a nossa época, ela é uma partezinha. E é uma partezinha por quê? Porque é aquilo que nós estamos em condições de, nesse momento, assimilar e absorver daquilo que existe para nos ser revelado. Então, não adianta os reveladores chegarem aqui e trazerem um monte de coisas novas que está fora do alcance da nossa percepção, que realmente não vai acontecer nada. Tem uma passagem dentro do livro de Urântia, e, aliás, nós falamos disso num estudo da semana passada aqui na nossa sala, que fala assim, que se nós fôssemos transportados para a presença de Deus, hoje, no estado em que nós nos encontramos, se isso fosse possível, e nós estivéssemos frente a frente com Deus, com o Pai, nós não conseguiríamos percebê-lo, nós não teríamos a menor ideia de que nós estaríamos frente a frente com Deus. E isso é uma verdade com o nosso ajustador. Veja a dificuldade que a gente tem de perceber, de entender ou de assimilar aquilo que nos é passado pelo ajustador. Então, assim, não adianta correr mais do que é possível. Querer correr demais, o crescimento rápido é suicídio. Nós temos que assimilar as experiências, promover um crescimento evolutivo sustentável, com idas e vindas, e isso é lento mesmo, é só ver quanto tempo já existe essa humanidade aqui, com 1 milhão de anos, e perceber o quanto que nós ainda somos atrasados com relação aos ensinamentos do livro de Urântia. Outra coisa importante que eles comentam aqui é que o livro pertence a uma era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. Na época que saiu esse documento, nós estamos vivendo a época da Guerra Fria, então muita gente atribuiu essa luta ideológica à questão da Guerra Fria, ao comunismo, esse negócio todo. Mas havia diferentes ideias, diferentes percepções, inclusive que a luta ideológica vai terminar quando Lúcifer for julgado, for executado, enfim. Então, existem diferentes ideias, mas uma que prevaleceu e é muito forte no meio urantiano
é a ideia de que a luta ideológica seria essa luta política do comunismo contra a democracia. Ninguém nunca chegou a uma conclusão sobre isso, então fica a critério de cada um imaginar o que poderia ser essa luta ideológica. Mas a verdade é que os reveladores, na sequência, eles dizem que esse será o dia, então, quando acabar essa luta ideológica, esse será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. Então, eu não sei se nós podemos dizer hoje que essa luta ideológica do comunismo acabou ou não. Existem idas e vindas em maior ou menor escala, mas, sei lá, eu acho que muita coisa já mudou, mas eu não consigo perceber que todos os homens do planeta, ou a maioria dos homens do planeta, e quando eu falo homens, é claro, eu estou falando homens e mulheres, desejam procurar a verdade e a justiça. Eu acho que nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas pode ser um juízo equivocado meu, cada um tem uma percepção diferente disso. Então, talvez essa questão da luta ideológica ou não chegou ao seu final ainda, ou não era bem essa que eles estavam se referindo. Haveria alguma outra luta ideológica que nós ainda não estamos percebendo exatamente. Mas a verdade é que eles dizem que quando essa luta terminar, esse será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. Então, eles dizem que foi para essa era que o livro foi preparado. Nós sabemos também, através de outros documentos, que se fala que o livro foi preparado para atender um período de aproximadamente 1000 anos. Isso não está aqui no mandato de revelação, de publicação, mas existem outros textos que falam sobre esse assunto. Bom, eu não sei se nós já entramos nessa era para a qual o livro foi preparado. Eu imagino que não, mas essa é uma percepção pessoal minha. E não consigo imaginar quanto tempo pode levar ainda para que a gente chegue a essa era da qual os reveladores estão falando aqui. Nós vamos ver daqui a pouco a quantidade de traduções que existe do livro, já feito pelo pessoal que trabalha com a Fundação Urantia, né? Então, eu acho que nós estamos longe ainda de estarmos preparados para atender a todo mundo com essa publicação do livro. Ainda falta um trabalho de base muito grande. Então, eu espero que essa era não tenha chegado ainda, porque eu não sinto que a gente esteja preparado ainda, embora o movimento esteja crescendo rapidamente e muita coisa esteja acontecendo de bom. Mas acho que estamos longe ainda de estarmos preparados para atender essa era, onde eventualmente pode acontecer uma explosão de sede, né, de homens desejando procurar a verdade e a justiça. Então, acho que a gente tem ainda um trabalho grande pela frente para conseguir estruturar uma base que possa propiciar que a gente esteja preparado minimamente para atender a essa explosão e a essa demanda, né? Mas pode ser uma visão equivocada minha, essa é uma percepção pessoal. Eles dizem também que a publicação do livro não foi atrasada para essa era que nós acabamos de falar, para que fosse possível providenciar o treinamento de líderes e instrutores, e para traduzir o livro para inúmeros outros idiomas. Então, preparar líderes e instrutores, eu entendo que essa preparação de líderes e instrutores é justamente ter pessoas que estudem detidamente o livro de Urantia, promovam discussões do livro de Urantia e tenham um domínio razoável, não perfeito, mas um domínio razoável
sobre os ensinamentos. Então, assim, muita gente às vezes diz, não, para preparar um líder, um instrutor, você tem que fazer cursos especiais disso ou daquilo, aprender a falar, aprender a fazer apresentações, aprender a se colocar, aprender a oratória, aprender não sei o quê, um monte de coisa que o pessoal fica dizendo, mas pode até ser, mas na verdade, eu acho que o ponto importante, o fundamental, é ter pessoas que conheçam os ensinamentos, conheçam as revelações e que possam ajudar a esclarecer as dúvidas, a esclarecer os pontos mais importantes que a população pode ter quando busca o conhecimento da revelação, né? Então, quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus e a maneira como ele preparou os apóstolos dele, o que basicamente ele transferiu para os apóstolos era um ensinamento sobre o que era o reino de Deus, né? E ele deu uma tarefa para cada um dos apóstolos a partir das habilidades pessoais que cada um tinha, né? Então, tinha gente que cuidava do dinheiro, tinha gente que cuidava da arrecadação, tinha gente que cuidava da multidão, e assim ia. E aqueles que faziam a oratória. Mas não houve uma preparação de como que cada um deveria se apresentar, fazer oratória, preparar apresentações. Basicamente era conhecer aquilo que era o reino de Deus. Então, por isso, o meu entendimento é que essa preparação de líderes e instrutores é de preparar pessoas que tenham conhecimento da revelação, do livro, né? E, claro, dá tempo para que a gente possa traduzir o livro para inúmeros outros idiomas. Aí ele fala que o livro se destina, neste momento, àqueles que estão prontos para ele, antes da sua missão mundial. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro já passou a nível mundial de mais de 1 milhão de impressões. Aqui no Brasil já foram distribuídas milhares de cópias do livro e vendidas milhares de cópias. Só o ano passado e atrasado, os 2 últimos anos, ou seja, em 18 e 19, só a Associação Urântia no Brasil distribuiu 600 livros. Então, assim, qual o nível de resposta que a gente tem? É certo que tem muitos leitores que não participam dos movimentos e preferem estudar sozinho. Mas também é certo que existe uma grande quantidade de pessoas que teve interesse pelo livro num primeiro momento e chegou até, inclusive, a conhecer alguma coisa do livro e acabou desistindo, ou acabou mudando de ideia, ou acabou buscando outras coisas. Então, de fato, a gente percebe que algumas pessoas ainda não estão prontas para essa revelação, para esse aprendizado. É um negócio que não é comum para todas as pessoas, embora o livro esteja aí disponível para todo mundo. Talvez essa também seja mais uma razão para a gente achar que ainda não chegou o momento para aquela explosão a nível mundial do livro, né? E o ponto mais importante que eu acho que tem aí nesse mandato de publicação é a ideia de formação de milhares de estudos, né? Então, de grupos de estudo. Eu acho que o grupo de estudo é onde verdadeiramente nós podemos discutir, aprender e compreender o livro de Urântia. É um estudo demorado, qualquer grupo de estudo vai levar 4 ou 5 anos para conseguir fazer um estudo mais detalhado do livro. Só a leitura, se for uma vez por semana, com certeza vai tomar uns 2 anos, pelo menos, né? Então, eu acho que assim, vai levar muito tempo para um grupo de estudo conseguir encontrar realmente um nível de conhecimento que propicie
aquelas pessoas que estão naquele grupo de estudo exercer uma liderança para formar um outro grupo de estudo, né? Então, acho que é muito importante esses grupos de estudo, justamente para montar uma rede no mundo todo que possa acolher as pessoas que querem estudar o livro de Urântia e formar esses líderes e instrutores para formar novos grupos de estudo. Acho que essa é a forma de multiplicação do pessoal da turma que realmente pode ajudar a multiplicar a difusão, a disseminação do livro de Urântia. Falando um pouquinho da Fundação Urântia, como eu falei, ela foi fundada em 1950, né, para ser a custódia do texto inviolado de O Livro de Urântia, né, e para assegurar que esses ensinamentos fossem espalhados com a ajuda de leitores e organizações fraternais, né. Essa Fundação Urântia é uma instituição educacional, sem fins lucrativos, e ela opera sobre uma declaração de fideicomisso. Fideicomisso é uma figura jurídica que compreende uma doação num primeiro momento feita por alguma pessoa, que depois essa doação, quando cumprida uma determinada missão, pode ser transferida de uma forma substituta para esse fideicomisso, né? Então, é uma questão jurídica, é um termo jurídico, não vamos ficar entrando aqui no detalhe disso daí, que não é tão importante assim. Então, o livro tem sido editado desde 1955 e tem sido traduzido para muitos idiomas. Nós vamos falar alguns desses idiomas daqui a pouco. A sede da Fundação Urântia fica lá em Chicago, onde tudo aconteceu, né? No número 533 da Diversey Parkway, lá em Chicago, que é do estado de Illinois. E essa sede foi construída pelo Dr. William Sadler em 1908. Então, bem anterior à publicação do livro de Urântia, né? E essa sede foi utilizada para encontros regulares, para o fórum se reunir, e onde muito de tudo que aconteceu no livro de Urântia aconteceu, foi exatamente nesse lugar. A totalidade da propriedade desse prédio foi doada à Fundação Urântia em 1969 pelo Dr. William Sadler. E hoje consiste de escritórios, porões, para armazenamento de coisas, né, operação de distribuição de livro, salas de reuniões, estudo e alguns apartamentos de residência. Eu tenho aqui algumas imagens, né? Essa daqui é a porta de entrada do 533, né? Na Diversey Parkway, ali em Chicago, né? Illinois. Ali está a plaquinha da Fundação Urântia. Nós temos uma vista frontal, é esse prédio marrom que aparece aqui, né? Praticamente sozinho. E aqui tem uma vista lateral dele. Algumas coisas interessantes para serem observadas. Essa aqui era a casa do Dr. Sadler. Dá para perceber que ele não era um cara pobre em 1908, não era uma pessoa que precisasse de dinheiro. Olha o tamanho desse prédio. Ele ocupa quase um quarteirão inteiro. Então, é um porão com 3 andares. E era a casa dele. Aqui do lado, perto da traseira desse carro aqui, tem uma portinha que vocês podem ver aqui. Essa portinha aqui era a entrada do consultório dele, onde ele recebia as pessoas e atendia. Então, aqui no porão, é onde ele tinha o consultório, a sala de exames e alguns aparelhos de exame, algumas coisas, né? Essa portinha é essa que está aqui, a Sueli está aqui do lado, que dava então para essa rua. E essa porta que tem à esquerda aqui era a porta da entrada do consultório dele. Então, aqui, nesse ambiente, aconteceram algumas sessões com esse sujeito adormecido.
Deixa eu ver, nós estamos aqui com 54 minutos de apresentação. Eu acho que eu posso gastar aqui um tempinho para mostrar um pouquinho mais do vídeo da Fundação Urântia para vocês. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui, ele não tem tradução, ele está com legendas, ele está em inglês, então eu vou fazer uma tradução automática. Então, essa moça que está apresentando é Jennifer Siegel, que é a esposa do Mo Siegel, o presidente atual da Fundação. And I'd like to give you a tour right this way. This is what we call the history room. And we call it that because when the renovations were being done on the building, I sent out a request for old photographs of the Sadlers and the history. And then if you come over here, you can see this drawing. This is the original drawing of the architectural plans of the exterior of 533 Diversey Street. It was quite a treasure when we found it. So now I thought I'd show you the offices. Come with me. This is an extra boardroom that we have. This is where trustees meet on occasion when we have a smaller group. It's really a beautiful room. One of the things I love about this building is the ceilings. Take a look, so pretty. Here's the employee break room, where the magic happens, or the microwaving and coffee. This is Mo's office. You're all invited to come in and visit at 533 Diversey Parkway. It's a beautiful building that Dr. Sadler gave to Urantia Foundation. Urantia Foundation will most likely move toward an educational organization, an learning institution who spreads these most important teachings that will spiritually transform the world. We have 3 more offices back here. One here, one here, and then the Sunny office. I'm Joanne Strobel, and my title is Executive Assistant. I've been here 6.5 years. We do have a reader services person. Bob Salone does a lot of work for us. If somebody leaves a voicemail message and they would like to call us back, those are the kinds of things we can give Bob. And Bob also gets inquiries that go to our website. Urantia@urantia.org is an email address, and Bob can respond to that on behalf of the foundation. I'm in charge of the building and grounds, so it has been thoroughly renovated. In fact, when I first came on board, it was in the midst of a total renovation. Every floor has been renovated, and most recently, even the basement. Well, this is Gar Jameson. I'm a trustee here at Urantia Foundation, and I want to welcome you to the basement. And the story we tell down here is from stars to early civilization. And we have here a lot of what we call documents of life. I tell my students I like fossils. Why? Because I'm becoming one. So this shows, again, the various periods. So the early periods, and then the time we were in the ocean, and then the time we were above the ocean. But what's most important, and I want to draw your attention to, are the 3 pieces here. This piece on the left was found on Cyprus, which was the birthplace of the 2nd epical revelation. And this piece here was found in Hebron, which was the birthplace of the 3rd epical revelation. And this piece over on the right was found in Bethlehem. And what they all have in common, 3 concentric circles. They're Cypriotic pottery, and they come from about 800 to 1500 BCE. So they're old and they're authentic. We're spending a lot more time on education these days. We're obviously focused on the book and translations, but education is a big new frontier. This is the beautiful front office that has a view of the street and a fireplace.
I'm Tamara Strumfeld, and I'm the Executive Director here at Urantia Foundation. And my main job is to make sure that we succeed at the mission of getting the Urantia book and its teachings around the world. Here at the Foundation, our #1 mission is making sure this book is available to anyone who's searching for it. For anyone who has questions about the book or trying to locate readers in their community or just how to get involved, please just contact us and we'll be happy to connect you with people in your area. So that's our first floor office space, and let's go upstairs. Welcome to the second floor of the Urantia Foundation. This is really a beautiful room, and one of the things that I love about this room is that we've been able to keep the original wallpaper. It's a little dark, not quite what people might choose these days, but it's so beautiful. If you look at the wood grain on these doors, you can really get a sense of the age of the building. It's such a special place. So we will oftentimes sit in here, and dinner is served buffet style right here, and everyone will have dinner. It's just a good gathering place that isn't a boardroom. Let's go on to the kitchen. It might look small, but it's much improved over what it was. When I first arrived here at the Urantia Foundation, this kitchen was a galley kitchen, closed off here, and all the cabinets were from, I would say, the 50s. They were metal, and cooking was rough. So the renovation to this room is a very exciting thing for me. I love to cook. I love to cook for the board, and this is where I get to do it. Come on, let's go over to the coffee bar. Another great gathering place. This is where everyone has their breakfast. Welcome to the maids' quarters. This is the first bedroom that we renovated, and it has kind of a special story. There was a door over here that led into the kitchen so that the maid just had access to the kitchen. Once we sealed that up, I could get an additional oven in the kitchen. So we moved the door to the hallway. And when we did that, we took down some bookshelves that were here. What was under the bookshelves was a closet that no one knew existed, but we didn't find anything of value in the closet. The other thing that we found in this room is once we took up the linoleum floor, which was in bad shape, we found this beautiful bird's eye maple floor. What a treat. One of the things that we did at the Urantia Foundation was renovate all of the bathrooms. It was a big job. In fact, at one point when the contractor was removing some of the plumbing, he grabbed a pipe in his hand and it just disintegrated. I feel like we really dodged a disaster by getting in there before the big leak. I found these light fixtures online, and I thought, 3 circles. I wonder what could be done with those. So I turned them like that, and they look like they were made for us. It's fun to see who actually notices that when they come to the building. Welcome to the forum room. One of the best new additions we've made is this Zoom screen. So now you can join the meetings from anywhere in the world and be bigger than life. Welcome to the third floor residence. We're very excited to be here this morning because the Urantia Foundation actually rents this space. And the folks that live here currently were gracious enough to let us in. So the Sadlers purchased this in May of 1922, and this top floor was where they had their family time. Come take a look. And now my favorite room, of course,
the beautiful kitchen. I've never been able to cook in this one. I have to cook downstairs. There were lots of opinions about how this building should be renovated, what should and shouldn't be done. But at the end of the day, everyone agreed we must do the best job possible for this special and important place here in Chicago. Muito bem. Então, talvez muitos de nós nunca tenhamos a oportunidade de visitar a Fundação Urântia, né? E está aí uma visita para esse prédio magnífico que foi construído pelo Dr. Sadler, né? Outra lembrança é que a família da esposa dele era da família Kellogg's. Então, quem conhece os alimentos Kellogg's sabe, é uma grande empresa americana. E eu estou mencionando isso porque é evidente que a família do Dr. Sadler não precisava de dinheiro. Então, o propósito deles com o livro de Urântia e todo o trabalho, doação e dedicação que eles fizeram foi sempre uma coisa motivada pelas descobertas das próprias revelações e porque eles se sentiram motivados por elas, né? Esse prédio, evidentemente, foi doado para a Fundação e vocês viram a reforma que foi feita ali. É lógico, a gente não tem no movimento urantiano outras sedes no mundo todo, que seja pelo menos no meu conhecimento. E não é esse o propósito. Mas eu acho que este é um lugar, assim, onde tudo começou e que guarda uma curiosidade e uma necessidade de ser preservado. Então, foi feita uma grande reforma aqui. Acho que dá para imaginar quanto de dinheiro precisa ser gasto para manter esse lugar. Então, tem o porão e tem 3 andares. Os 3 andares, cada um deles era um apartamento separado, com seus quartos, etc. A Fundação Urântia ainda mantém esses quartos, vocês viram as camas, os banheiros, esse negócio todo, as cozinhas, né? Isso daí é para acolher os visitantes que vão lá, nos eventos que eles fazem. Então, quando você participa de algum evento lá na Fundação Urântia, para não ter que gastar dinheiro com hotel, essas coisas, porque geralmente os eventos que são feitos na Fundação Urântia é 100% pago com o dinheiro da Fundação. Então, para economizar tudo, eles usam, e para facilitar os trabalhos, eles usam essas acomodações para hospedar as pessoas que vêm de fora. Eu mesmo participei de um simpósio lá, não fiquei hospedado na Fundação, fiquei num hotel ali pertinho, mas tinha gente do mundo inteiro e muitas pessoas ficaram hospedadas aqui nesses quartos aqui da Fundação. A esposa do Mo, que foi essa moça que apresentou aqui o vídeo para a gente, ela é, de fato, quando tem eventos, a cozinheira do grupo. Ela adora cozinhar e fazer comida para todo mundo ali. É muito legal, um ambiente muito gostoso. Ok. Então, a missão da Fundação Urântia é semear o livro Urântia e os seus ensinamentos pelo mundo. O livro já foi traduzido para aproximadamente 22 idiomas, se não me falha a memória. Aqui tem alguns desses idiomas, e claro, nós temos ele em português, e está sendo revisado por uma equipe aqui no Brasil, que é liderada pela Suzana, né? Que todo mundo conhece, uma das figuras mais importantes que a gente tem no movimento urantiano aqui no Brasil, ela e o Sabino. Então, a Suzana conduz essa equipe da revisão da tradução, e todos os tradutores no mundo todo, fazendo esse trabalho, eles estão a serviço da Fundação. Então, esse trabalho que é feito pela Suzana, por exemplo, não guarda uma relação direta com a Associação Urântia aqui do Brasil, nem com a Associação Urântia Internacional. É um trabalho que tem uma relação direta
com a Fundação Urântia, assim como todas as traduções que são feitas no mundo todo. Então, veja só, o livro foi traduzido para aproximadamente 22 idiomas, tem mais alguns em andamento. Só para dar uma ideia, a Bíblia foi traduzida para mais de 2.500 idiomas. É certo que muitas dessas línguas para as quais a Bíblia foi traduzida são línguas mortas, que já não têm, assim, um texto desfocado, então, falando. Grande valor. Opa. Tá dando para ver, não? Mudou? Melhorou? Tá um pouquinho desfocado ainda. Para mim tá bom. Para mim também. Para mim tá bom também. Então, talvez seja um problema com o seu computador. Então, essa é uma questão interessante, né? A gente tem aproximadamente 22 idiomas, um pouco mais, um pouco menos. Se a gente errar de 5, ainda tem pouco, não tem muito, né? Então, quanta coisa ainda tem que ser feita para que esse livro esteja disponível no mundo todo. Vocês não têm noção da dificuldade que foi encontrar distribuidores do livro de Urântia na Europa, porque é tratado como um livro religioso e nenhuma livraria grande na Europa quer trabalhar com livros religiosos. Então, é um negócio assim, foi feito um trabalho impressionante lá na Europa para poder encontrar alguns distribuidores que se dispusessem a vender, a distribuir o livro de Urântia na Europa. Não vou gastar muito tempo aqui falando disso, porque o nosso tempo não é tão longo assim, não é tão grande, mas posso garantir para vocês, é um desafio gigantesco, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente vê a dificuldade que a gente tem para encontrar o livro, apesar dele estar disponível através da Amazon, da Livraria Cultura e tudo mais. Em alguns momentos, o preço do livro é proibitivo. Então, alguns de nós, às vezes, importamos esses livros diretamente dos Estados Unidos, e mesmo assim é complicado. Eu sei de um processo que foi iniciado em março e que vai estar pronto, vai terminar, os livros vão chegar no Brasil em 31 de outubro. É um negócio assim meio complexo. Enfim, outra coisa importante é a questão dos direitos autorais do livro. E não só dos direitos autorais, mas o direito da marca Urântia e o direito dos 3 círculos concêntricos. Existe muita discussão no mundo todo dizendo esses direitos autorais já estão vencidos. Nos Estados Unidos, a lei dura 50 anos, então já seria um negócio de domínio público, qualquer um poderia utilizar, então qualquer um poderia produzir o livro, qualquer um poderia usar os 3 círculos concêntricos e todo aquele negócio. Então, existe muita discussão em cima disso hoje. Então, eu queria lembrar o seguinte: primeiro, o registro dos 3 círculos, da marca Urântia e o domínio do livro foi registrado não só nos Estados Unidos, mas foi feito um registro internacional deles. E esses registros internacionais ainda estão vigentes. Mas, independente disso, eu acho que o aspecto mais importante para ser lembrado por todos nós é que os direitos do livro e o cuidado do livro foi destinado pelos reveladores para a Fundação Urântia. Então, por exemplo, eu que sou um fanático pelo livro de Urântia, um estudioso do livro de Urântia, estou convencido da revelação e de tudo que a gente tem de conteúdo no livro, não importa se o registro está vencido ou não está vencido, se a lei humana diz que eu posso usar ou não posso usar. Os reveladores disseram que esses direitos cabem à Fundação Urântia. E eles nomearam a Fundação Urântia para cuidar disso daí. Para mim, isso é que basta. Não precisa de uma lei, não precisa de mais nada. Essa para mim, é o ponto crucial.
Então, eu acho que para todos nós, que somos conhecedores do livro de Urântia, conhecemos os documentos, de que maneira eles surgiram e de que maneira nasceu a Fundação Urântia, eu acho que a questão legal disso daí, embora seja importante, para nós, moralmente, não é o mais importante. O fato é que os reveladores mandaram entregar esse negócio aos cuidados da Fundação Urântia. Ponto final. Não tem mais nada para ser discutido nisso daí. Ok. A Fundação Urântia ela também promove muitos seminários culturais e estudos específicos sobre a cultura dos povos, para identificar desafios e ajudar a tratar estratégias de disseminação. Eles fazem muitos estudos da cultura dos povos. Então, é bem interessante o trabalho que eles fazem nessa parte, além, é claro, do trabalho de tradução do livro, de impressão e de distribuição do livro a nível mundial. Eu queria falar um pouquinho da Associação Urântia Internacional. Como todo mundo sabe, o propósito das revelações não é de estabelecer uma religião institucionalizada, não é para fundar uma igreja e também não é para fundar uma organização que seja a dona da verdade, que seja a orientadora, a palavra, que seja uma palavra oficial sobre tudo que diz respeito ao livro de Urântia. Não é bem essa a função dessas organizações. A fundação, sim, tem a função de preservar a integridade do livro. Então, a fundação cuida do livro, das traduções e da impressão do livro e distribuição dele para assegurar que ele não seja adulterado. Todo o resto são estruturas de apoio aos estudantes para ajudar na distribuição de livro, na formação de grupos de estudo, etc. Mas não tem uma missão de dirigir, vamos dizer assim, de ditar regras, ditar normas para estabelecer uma coisa institucionalizada do que seja o movimento urantiano. Então, a missão da Associação Urântia Internacional é de promover o estudo do livro de Urântia e disseminar os seus ensinamentos. Eles fazem isso principalmente apoiando as diferentes associações espalhadas no mundo todo. Então, embora a Associação Urântia Internacional promova alguns cursos, promova uma série de atividades, a Associação Urântia Internacional funciona, se a gente pudesse fazer uma comparação, mais ou menos como funciona o Versa, a capital do 7º superuniverso, em relação aos universos locais. As coisas acontecem, de fato, nas associações nacionais ou locais. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, na verdade, a Associação Urântia Internacional ela é uma apoiadora e uma fomentadora de formação de associações nacionais espalhadas por todo o mundo. Então, eles têm, sim, algum trabalho de educação, trabalho de distribuição do livro, fazem muitos trabalhos, mas a principal missão da Associação Urântia Internacional é apoiar e fomentar a criação de associações Urântia em todo o mundo, sejam elas nacionais ou sejam locais. Então, é esse o propósito principal da Associação Urântia Internacional. Ela é uma organização de membros de base, né? Então seus objetivos, como eu falei, são alcançados no nível das associações nacionais. A administração central da Associação Urântia Internacional tem uma diretoria
de serviços, né? Um conselho representativo e uma comissão judicial. A comissão judicial cuida de aspectos legais, que cuida de coisas jurídicas, então, envolvendo interesses do movimento orantiano, inclusive, por exemplo, de proteger os direitos autorais, quando é o caso. A diretoria de serviços é uma diretoria executiva, que cuida da implementação de todas as tarefas que a Associação Urantia se propõe a fazer. E eles têm um conselho representativo que é formado pelo presidente e vice-presidente de cada associação nacional de cada país. Então, cada país que tem uma associação nacional, o seu presidente, o seu vice-presidente são membros desse conselho representativo. E é esse conselho representativo quem elege a diretoria e quem rege, quem dita as normas de tudo que tem que acontecer dentro da Associação Urantia Internacional. Para se fazer uma associação nacional, é preciso que a gente tenha pelo menos 30 membros efetivos. Parece fácil, né? Mas a questão é que membros efetivos significa membros que leram o livro de Urantia pelo menos uma vez, inteiramente o livro de Urantia. E que sejam atuantes, que participem do movimento urantiano. E se associarem à Associação Nacional, que deem apoio à Associação Nacional e estejam de acordo com o que a Associação Nacional faz. Então, parece fácil, mas não tem tanta gente assim no mundo que já leu completamente o livro de Urantia. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a nossa associação, até a última contagem da época que eu estava, era de 72 membros efetivos. Podia ter muitos membros associados, mas membros efetivos, que são aqueles que formam a associação, nós tínhamos 72. E eu posso garantir para vocês que no mundo todo não tem muitas associações nacionais que tenham 72 membros efetivos. A maioria delas tem dificuldade de manter 30 membros efetivos, que são aqueles que realmente leram o livro de Urantia pelo menos uma vez e que têm disposição de trabalhar em favor do movimento urantiano. Tá? Então, esse é o desafio. Existe também aquilo que eles chamam de uma associação local. Essa associação local, ela tem que ter pelo menos 10 membros efetivos. E existem dois tipos de associação local. Existe uma associação local em um país que não tenha uma associação nacional ainda. Então, essa associação local é uma afiliada da Associação Urantia Internacional, mas por ser uma associação local, que não tem esse mínimo de 30 membros, ela não tem direito a voto no Conselho Representativo. Então, elas recebem todo o apoio, toda a ajuda da Associação Urantia Internacional, tem um apoio especial, um programa especial desenhado para que essas associações locais possam se desenvolver e se converter numa associação nacional, mas elas não têm voto na Associação Urantia Internacional. Apenas as associações nacionais têm voto no Conselho, na Associação Urantia Internacional. Também existe um tipo de associação local em países que já têm uma associação nacional. Essa associação local em países que já têm uma associação nacional, tem essa associação local subordinada à associação nacional. Países grandes, geralmente, têm essa questão. E eles desenvolvem isso muitas vezes por questões regionais. O campeão de associações locais
é os Estados Unidos. Tem muitas associações locais lá. Nós temos também a Colômbia, tem muitas associações locais. É um território pequeno, mas ali, aparentemente, a associação nacional não deu muito certo, ficou um negócio mais ligado a nível de cada associação local. Ok. Esse negócio é chato, né? Então, aqui tem o que é a diretoria da Associação Urântia Internacional. Tem 3 cargos aqui que são ocupados hoje por pessoas dos Estados Unidos, por americanos. Todos os outros cargos, que são esses que estão em azul, são por pessoas de outros países que não nos Estados Unidos. E temos um aqui no Brasil, que é o diretor de disseminação, que é o Willem, que é o atual diretor de disseminação. O Willem não costuma participar muito das nossas coisas aqui na Associação Urântia do Brasil, mas ele é um membro lá que é o diretor de disseminação da Associação Urântia Internacional. Então, veja que existe um propósito da diretoria de transferir, dar mais assim, internacionalidade, se é que a gente pode dizer assim, para esses membros que são dirigentes da diretoria internacional, da Associação Internacional, né? Ainda existe, além desses membros da diretoria, 4 coordenações geográficas que cobrem os continentes. Nós temos uma coordenação da América Latina, o responsável por isso é o Wilson, que fica lá em Bogotá, na Bolívia. Da Colômbia, perdão. Temos um responsável na África, um na Europa e outro na Ásia. O idioma costuma ser a maior barreira no relacionamento e na cooperação entre as diferentes associações. Então, por exemplo, nós temos esse grupo latino-americano, que é coordenado pelo pessoal, pelo Wilson, que mora lá na Colômbia, e todos os países da América Latina, com exceção do Brasil e talvez ali uma Guiana ou outra, são de fala espanhola. Então, para eles, virou um país só, é uma coisa muito fácil. Eles têm reuniões frequentes, participam frequentemente de eventos que são promovidos pela coordenação continental. Nós somos convidados a participar, muitas vezes nós participamos aqui como Brasil, mas sempre tem a questão do idioma, porque geralmente é feito no idioma espanhol. Existem algumas tentativas de se formar algumas associações, algumas regionais, a partir do idioma. Eu sei, por exemplo, que existe uma do idioma alemão, que reúne gente que fala alemão ali na Europa, evidentemente da Alemanha, da Suíça, enfim, de outros países ali em volta, que também falam alemão. E existe uma tentativa que foi iniciada há algum tempo atrás, de fazer um grupo de países de fala português, que inclui Portugal, Angola, outros países da África e aqui o Brasil, evidentemente, né? E tem um grupo de estudos que se reúne periodicamente para fazer estudos desses países. É um grupo pequeno, não ganhou corpo ainda, mas existe esse esforço. Aqui estão os comitês, né? E cada um deles o que faz. Então, tem comitê de disseminação dos grupos de estudo, comitê de educação, que é a Jenny, muitos de vocês conhecem a Jenny, ela é uma mexicana que mora no Uruguai. Ela é uma mexicana que mora no Uruguai. Temos o comitê de grupos de estudo, que é liderado por, muitos de vocês conhecem, pelo Ramírez, o Andy Ramírez, que foi vice-presidente da UAI e hoje é o atual presidente do grupo de estudos, o comitê de comunicações, o comitê de conferências, que é aquele cidadão Antônio, que é colombiano e mora na Holanda, comitê de membros, que, de novo, é um mexicano que esteve aqui no Brasil, no último encontro nacional que fizemos lá no Bambu, é o Fernando.
Temos o Comitê de Tradições, que é o Gabriel, que é o responsável por esse comitê, ele mora lá em Israel, enfim. E aqui estão as associações nacionais ativas, eles estão falando em 28 aqui. Eu acho que isso aqui não está atualizado, algumas dessas associações não estão funcionando mais, e eles estão falando que tem 5.188 membros no total. Evidentemente, existe uma subnotificação aqui, né? Que tem várias razões e várias origens por isso, várias fontes de problema para não ter essas notificações que nós precisaríamos aqui. Mas aqui está uma lista da maioria dos países que tem uma associação nacional e que tem voto, portanto, lá na Associação Urântia Internacional, nas coisas que acontecem lá. Aqui estão as associações locais ativas, que são 30, né, que a maior parte delas, como eu falei, é nos Estados Unidos, e eu assinalei aqui em púrpura ou lilás, algumas que eu sei que são lá da Colômbia, da Colômbia. Como eu falei, a Colômbia está começando agora a organizar a associação nacional deles. Eles têm uma lá, mas que não apitava muita coisa. Eles estão agora se organizando para ter uma associação nacional mais efetiva. Por que eu estou falando da Colômbia? Porque depois dos Estados Unidos, a Colômbia é o país que tem o maior número de grupos de estudos de Urântia no mundo todo. Eles têm 100 grupos de estudos lá, né? Então, é um país que o livro de Urântia colou, deu certo lá, está indo muito bem, né? O resto são associações aqui, a maior parte lá dos estados americanos, tem algumas lá do Canadá, como o Quebec, por exemplo, que é uma associação local também. Ok. Existem outras associações e organizações urantianas, né? Tem a Rádio Urântia, a UBS, que é a escola do livro Urântia na internet, isso aqui é promovido lá pela associação, pela fundação, né? Tem a Universidade Urântia também, está aqui o link deles. Tem uma escola evangelista em inglês que também trata bastante dos estudos de Urântia. Tem a Escola Urântia do Brasil, a TV Luz e Vida no Brasil e a TV Urântia, que é no México. Então, tem várias outras que não mencionei aqui, mas tem bastante movimento fora. Aí tem uma outra associação, que é a Fellowship. Quando do fórum existia lá uma fraternidade, que era a Brotherhood, que acabou brigando lá com a Fundação Urântia. Eu não vou entrar nos detalhes dessa discussão, desse debate, mas eles acabaram se separando por conta dessa discussão, desse debate que teve. Onde tem o homem, onde tem o ser humano, infelizmente, a gente acaba tendo esse tipo de problemas, né? Então, a Brotherhood se separou e eles achavam que eles tinham que publicar os próprios livros dele, o próprio livro de Urântia, publicar por eles. Então, eles fizeram isso ao longo de alguns anos, tentaram, inclusive, fazer publicações diferentes do livro, no sentido de publicar cada parte num livro, chegaram a publicar o livro em 2 volumes, eles têm capas diferentes, outras coisas, usam outras gráficas ao redor do mundo para imprimir o livro. E, bom, o fato é que eles são estudantes bastante interessados no livro de Urântia, se dedicam bastante. É uma associação muito rica, está cheia de gente com bastante dinheiro na Fellowship. Então, eles são capazes de fazer coisas muito interessantes, mas eles estão concentrados principalmente nos Estados Unidos e tem muitos trabalhos interessantes, super interessantes, né, que, assim, muitas imagens, muitas coisas que são feitas
por membros da Fellowship. Algumas dessas imagens que, inclusive, nós usamos. Tem o Gary Tong, por exemplo, que é um desses caras, que muita gente usa bastante imagem do Gary Tong. Ele é um afiliado da Fellowship. Tem outro personagem bastante importante, que é bastante conhecido, agora está me escapando, o David Cantor, que fez, inclusive, um filme de Jesus, né, retratando a história de Jesus, baseado nos ensinamentos do livro de Urantia. Então, eles têm coisas muito interessantes. Nos últimos anos, a Fundação Urantia tem feito um esforço e pedido que a Associação Urantia Internacional faça uma aproximação da Fellowship e vice-versa. Então, existe um trabalho muito intenso, muito grande, para fazer uma fusão das duas organizações, se é que a gente pode chamar assim, da Fellowship e da Urantia Associação Internacional. A maior parte dos pontos de conflito e problemas que existia entre essas organizações foi resolvido. O único problema que nós não conseguimos resolver ainda é que a Fellowship insiste que ela tem direito, ela mesma, de publicar os livros, e não depender da Fundação Urantia para isso. Então, esse ponto é um ponto que está retendo ainda e segurando essa questão da união dos dois grupos e por o restabelecimento de uma organização única, vamos dizer assim, né? Mas já existem muitos eventos que estão sendo programados e estão sendo realizados em conjunto pela Associação Urantia Internacional e pela Fellowship, né? Às vezes um organiza, o outro participa, às vezes o outro organiza e um participa, e às vezes os dois organizam, enfim. Eles têm feito muitos trabalhos conjuntos. E existe, de fato, um esforço para superar essas desavenças e fazer com que a coisa seja unificada. Então, é isso aí. Como promover um melhor movimento urantiano, né? A questão é que o movimento urantiano é uma família. E como acontece em todas as famílias, as desavenças existem. Eu acabei de falar agora, a gente tem, onde tem o ser humano, existe a discórdia, existe a desavença. Então, é justamente esse que é o nosso desafio. O nosso desafio é justamente superar essas desavenças que acontecem no dia a dia, e esse é o ensinamento do livro de Urantia, da revelação, é que nós vivamos a experiência de uma convivência harmônica e passiva, reconhecendo a paternidade do Pai e a irmandade dos homens. Então, enquanto a gente não conseguir assimilar isso dentro do nosso coração, da maneira como tem que ser feito, nós vamos continuar tendo as nossas divergências, as nossas rusgas, e vamos continuar tendo problemas, né? Então, essa que é a ideia, né? Eu estou terminando aqui isso daqui com um pedacinho do documento 108 lá, que diz o seguinte, entre outras coisas, é um documento bastante interessante que eu recomendo que todos leiam, e eles falam, olha, Deus é repleto e completo, e infinitamente inclusivo de todos e todas as coisas. Então, eu acho que a maneira de fazer crescer o movimento urantiano é justamente promovendo o estudo, promovendo a unidade. A unidade vem dessa conscientização que nós somos filhos do mesmo Pai e que, portanto, somos todos irmãos. Aí reside a verdade e a unidade. E nós não temos que ter uniformidade, e nem é isso que o Pai nos pede. Cada um de nós tem ideias e pensamentos diferentes e maneiras diferentes de enxergar as coisas. O importante é nós conseguirmos conviver com essa diversidade, aceitando que essa divergência, essa diversidade
faz parte da maravilha e do magnífico plano de Deus. Então, eu acho que a maneira da gente promover melhor o movimento urantiano é justamente essa, promover a unidade, a disseminação, o estudo e sermos todos inclusivos, né? Então, muito obrigado, Jesus. Eu agradeço a paciência de todos vocês